pessoal do Gabarita Gel, tudo bem? Eu sou a Giovana e eu queria vir agradecer os professores do Gabarita Gel, todos eles que sempre ensinam com esse carinho, com esse amor, que fazem a gente aprender de verdade, sabe? A plataforma de redação, que eu tenho que agradecer muito, porque até o primeiro ano do ensino médio eu não tinha tido contato com redação, então assim, foram só 3 anos da minha vida. E durante a pandemia ficou um pouco mais difícil, né? E com a plataforma eu tive muita facilidade de desenvolver redação, porque sempre vem tudo explicadinho. Uma das coisas que eu mais gostava. As aulas dos professores super completas, não falta informação. Eu que sempre estudei em escola pública e tinha muita dificuldade em vários conteúdos, eu consegui aprender. E também um recado para você que está ouvindo e vai prestar vestibular, sabe? Tenha esperança, tenha perseverança, porque vai chegar a sua vez, sabe? Se esforça e é isso aí. Eu queria só agradecer mesmo, recomendar a plataforma para as pessoas que estão se preparando para o vestibular, e assim como eu tenho essa defasagem em muitas coisas, tá? Então, muito obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio Zerbeto, eu sou de Ilhabela, tenho 60 anos e fui aprovado na Unesp de Bauru, área de meteorologia, né? É uma área que eu gosto muito, né? Eu sou navegador aqui da Ilhabela, navego há mais de 40 anos e amo a meteorologia. E agora vindo para a plataforma do Gabarita Gel, eu vi uma oportunidade de quebrar aquela barreira que eu tinha contra universidades, né? Achando não, para mim na minha cabeça a universidade sempre foi muito difícil, mas eu me senti muito confortável com as aulas do Jean, do Silvestre, do Bagrini, né? Da parte de literatura, de filosofia, sociologia, que era a Dayana, o Tiago, a Samara. Gente, vocês foram demais, demais. Quando eu fui para a primeira fase, fui assim completamente seguro, né? Saí de lá satisfeito, vi muita gente passando mal, muita gente, inclusive pessoas ali que também estavam na área de meteorologia, porque a meteorologia para eles, o campo que eles tentam atingir hoje é na verdade o agronegócio, né? Mas enfim, eu saí de lá assim satisfeito, contente, né? E eu sabia que a parte mais difícil ia ser a segunda fase, que era a redação, sabe? A redação ela põe muito medo na gente, né? Eu já tive experiências com redação assim que me frustraram muito, mas a Tassiana foi demais. Ela descreveu exatamente como que a gente tinha que fazer, montar, não, as nossas dissertações argumentativas, né? E quando eu vi o tema eu me apavorei, né? Tudo bem não estar bem. Eu falei, meu Deus, o que eles querem dizer com isso? Aí eu me posicionei de uma forma de vítima, né? Eu falei, olha, você tem um argumento de jogar culpa na redação, né? Mas aí eu lembrei de tudo que a Tassiana me falou. E eu fui montando o meu projeto de redação. Graças a Deus eu tirei 17,8 na redação, que achei uma nota excelente para mim. Gente, obrigado, obrigado. Eu espero que você jovem que está ingressando hoje, que o Brasil precisa muito de você, tá? Uma das coisas principais que você precisa ter é força de vontade e garra, porque o resto deixa por conta do Gabarita Gel. Eles são excelentes, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado de coração. Tassiana, um beijo. Oi, meu nome é Fernanda, eu passei em Geografia na Unesp de Rio Claro e nesse ano eu assinei o Gabarita Gel. Foi mais ou menos na metade do ano, mas já fez total diferença para minha aprovação. E os professores, eles são muito detalhistas, não esquecem nada sobre o que estão falando, além de serem bem didáticos. E também estão sempre procurando trazer coisas novas para o curso, tanto que está vindo uma nova atualização muito boa e completa. Não dá para esquecer também da plataforma de redação, gente. Boca aberta para aquela plataforma incrível. E, além do custo e benefício, que, olha, não me arrependo de nenhum centavo. É isso, gente. Eu recomendo 100% o curso. Assinem um Gabarita Gel. Vale a pena.
Olá, pessoal, tudo bem? Professor Max Atualidades aqui, é um prazer estar com vocês, boa noite. Hoje nós estamos aqui falando sobre um dos temas mais importantes para a geografia, que é a questão da urbanização, todo o processo que envolve esse conceito que cai demais, os exercícios que eu trouxe para vocês 2021 e 2022, ou seja, exercícios dos últimos 2 anos, que mostram a importância desse tema, é um tema sempre atual, é um tema sempre ligado à geografia humana, questão geopolítica também, determinações econômicas, o padrão, o tipo de urbanização que um determinado país teve, questões ambientais ligadas a esses processos, classificação de como uma cidade se encontra dentro de todo o processo da rede urbana, das suas conexões, né, a questão da segregação socioespacial, favelização e todos aqueles conceitos que envolvem a urbanização, os países, né, em geral os países abaixo aqui da linha do Equador, né, os países que foram explorados vão ter uma urbanização aí tardia, acelerada, ela demora a acontecer e quando ela acontece ela causa um monte de problemas. Fazer uma estrutura histórica de comparação, quando eu olho lá dos países que iniciaram na primeira Revolução Industrial, final do século XVIII para o século XIX, então todos esses processos envolvem esse conceito que é gigante, qualidade de vida das pessoas, então tudo isso eu trago para vocês a partir de agora em várias universidades públicas importantes, alguns exercícios sobre urbanização. Então, a partir de agora, peço que você me acompanhe, porque a gente vai falar sobre o que envolve, né, principais questões aí ligadas ao processo de urbanização. Vamos lá? Bom, então, iniciando aqui, eu fiz uma capa bonitinha aqui, ó. Fiz uma capa antes da gente começar os exercícios, olha lá. Só para não deixar passar em branco. Essa imagem, porque geralmente nós iniciamos as questões de urbanização, muitas têm figuras, né? Para mostrar, por exemplo, aqui a gente vê de cara, cristalizado no espaço, a segregação socioespacial. Então eu consigo de cara saber mais ou menos a renda de quem mora de cá, né? No início da fotografia e quem mora do outro lado. Isso está muito constante nas grandes metrópoles. Então, aquilo que é visto de forma social vai ser representado no espaço. Né? Milton Santos fala muito dos fluxos e fixos, né? Essa cristalização no espaço das desigualdades sociais. Quando ele vai dizer lá no livro por uma outra globalização, ele vai mostrar os tipos de urbanização e também no livro da urbanização brasileira. Como que essa urbanização se deu? Ela de forma a replicar as grandes diferenças que nós temos na sociedade e nas cidades, ficou gritante aos espaços, né, as oportunidades de vida, os equipamentos urbanos que você tem em áreas como essa, que estão cada vez maiores, né, nas nossas cidades, falta de planejamento urbano e tudo mais, ok? Então, com a capinha bonitinha que eu fiz para vocês, nós seguimos a partir de agora para as questões. Universidade Estadual do Ceará, 2002, para entrar, né? Então, prova do final do ano de 2021 para 2022. Vamos lá. Considerando o processo de urbanização, analise as seguintes afirmações. Então vamos à afirmação 1. Do decurso da história das diferentes civilizações, o processo de urbanização se expressa na produção material, econômica, cultural e artística, tendo a cidade como sua obra e produto mais característico ao longo da sua história milenar. Com certeza, nós temos momentos que eu tenho uma intensificação maior da urbanização, mas a cidade é a prova do espaço geográfico, porque é na cidade que as pessoas se comunicam, que elas produzem, que elas vivem, que elas mostram as suas habilidades culturais. É na cidade que eu vejo marcas do tempo de diversas civilizações. Então, a cidade, sim, é a área de produção e reprodução, né, das questões sociais, culturais, econômicas, políticas. E, sim, a cidade é considerada aí a marca das diferentes civilizações ao longo da história milenar. Então, a 1 é uma afirmativa correta. Se ela é correta, nós podemos tirar de cara a letra C, que a C não tem a 1 como correta. Então, não é a C. Vai já eliminando aí. A 2. A urbanização, enquanto processo, passou a existir após a Revolução Industrial, sob o capitalismo, pois antes da Revolução
Pois, antes da Revolução, nas maneiras de se produzir, as cidades não eram expressivas do ponto de vista político. Vamos entender essa dois. A urbanização realmente é um processo. Você tinha cidades, mas você não tinha um processo intenso das pessoas saindo do campo e se dirigindo à cidade até a Revolução Industrial de forma constante, que passa a ser um processo realmente importante, porque você tem uma mudança no processo, né? A burguesia vai mudar toda a linha desde o mercantilismo, na Idade Moderna, né? Você vai deixando para trás o período medieval, a burguesia vai buscando o seu espaço dentro do Renascimento ali, até que ela tem a ideia quando ela consegue a Revolução Industrial, né? A importância disso na Inglaterra. E por que na Inglaterra? Porque a Inglaterra descobre a fonte energética possível para combustão, que é o carvão naquele momento. A Inglaterra tem carvão, mas é bem localizado. Manchester, Liverpool, Yorkshire, são algumas cidades que vão concentrar, né, esses processos industriais iniciais. Bom, então quando ele fala a urbanização enquanto processo passou a existir após a Revolução Industrial sob o capitalismo. Enquanto processo, você pode até adquirir isso como verdade, porque o processo intenso acontece após a Revolução Industrial. Ok, pois antes da Revolução, nas maneiras de se produzir, as cidades não eram expressivas do ponto de vista político. Esse político é que pega. As cidades eram altamente expressivas já no ponto de vista comercial e político. Firenze, no século XVI, cidade extremamente importante, o mercado, o porto da cidade italiana, né, durante o Renascimento. Atenas, né, Esparta, lá na questão romana, a cidade de Roma, então, na questão grega, né, Atenas e Esparta, Roma, né, então as cidades tinham uma importância gigantesca do ponto de vista comercial e político. Você não tinha um processo intenso e constante de saída do campo para a cidade, mas você tem aí, com certeza, um erro nessa alternativa 2, quando ele vai dizer que as cidades não eram expressivas do ponto de vista político. Então, tá errado. As próprias cidades feudais. Tá? Então, tá errado esse conceito. Tá certo na primeira parte, quando eu falo que o processo realmente de intensificação, né, da urbanização vai acontecer com a Revolução Industrial. Mas a importância das cidades não é com a Revolução Industrial. Ela já tem esse processo, né, em toda a base histórica aí. Combinado? Então, a 2 está errada. Certo? Se a 2 está errada, nós podemos tirar aí a A e a B. Né? Já ficou mais fácil para a gente, então. Vamos para a 3. Apesar de a urbanização ser um processo que, há muito tempo, vem ocorrendo sobre a face da Terra, à medida em que o homem produz e se reproduz enquanto sociedade, foi somente no século XXI que mais da metade da população global passou a habitar as áreas urbanas. Exatamente, no final do século XX, nós ainda não tínhamos, né, a metade da população passando para cidades, certo? Então, nós vamos ter essa base aí realmente no início do século XXI, que você vai ter mais da metade da população, porque você tinha Índia e China, principalmente, né, os dois maiores países do planeta, com grande parte da população ainda na zona rural. E hoje ainda é baixo, índices baixos de urbanização. O que quer dizer que um país é urbanizado? Conceito importante, anota aí. Um país urbanizado, o Brasil, por exemplo, é urbanizado, tem 90% de urbanização. A urbanização significa que um país tem mais gente na cidade do que no campo. Não quer dizer desenvolvimento, tá? Ser urbanizado não quer dizer desenvolvimento. O nosso índice de urbanização é maior do que o da Alemanha, só para você ter ideia do processo. A gente demorou para acontecer, mas quando aconteceu foi de uma vez só. Então, índice de urbanização é o que caracteriza um país ser urbanizado ou não. Um país que tem mais de 50% da população, uma cidade que tem mais de 50% da população na zona urbana, é uma área urbanizada. Então, eu quantifico. Agora, não é qualidade de urbanização. Isso é uma outra questão, porque hoje você tem até um movimento contrário nos países desenvolvidos, que muitos deles, né, Suíça principalmente, estão voltando para o campo. Na Holanda também, as pessoas estão voltando para o campo. Então, os índices de urbanização deles estão bem menores do que a América Latina, mas o desenvolvimento está muito maior. Então, índice de urbanização não representa qualidade, representa quantidade de pessoas na cidade. Um país, uma cidade considerada urbanizada, é uma área em que é uma população em que mais da metade da população mora na cidade, na zona urbana da cidade. Porque na cidade eu tenho
divisões. Tem zona urbana, tem zona rural e tem zona de expansão urbana também, ok? Então, essa linha de ação aqui, na 3, né, ele vai me dizer que foi somente no século XXI que mais da metade da população do mundo vai para a cidade. Então, está correto, certo? A alternativa 3. O mundo se torna urbanizado no século XXI. Eu tinha países com mais de 80%, 90% no século XX, mas o mundo ter mais de 50% acontece no século XXI. Então, a 3 está correta. Vamos a 4? Ao complementar seu curso histórico planetário, a urbanização foi ultrapassada pelo processo de metropolização, tanto em dimensão como em ritmo, intensidade e vetores territoriais, generalizando-os nos mais diversos territórios. Não, a metropolização é um processo da urbanização. Então, quando eu tenho uma metropolização, é um processo intenso em volta de uma cidade polo, que a gente vai considerar de metrópole, e aí você tem movimentos de conurbação, movimentos de troca de uma certa forma de cooperação, de governabilidade, ônibus intermetropolitanos. Então você começa a ter um planejamento urbano e regional ali naquela área. Mas a metropolização ela não substitui a urbanização. A metropolização é um dos eventos da urbanização. Então ela está errada. E generalizando-os nos mais diversos territórios, não. Você pega no Brasil, por exemplo, você não tem metrópole em tudo quanto é lugar. Isso é até um conceito importante, né, para a gente discutir num outro momento, a questão de quão real são os nomes dados às metrópoles do Brasil. Tem cidade com 90 mil habitantes se tornando metrópole. Porque quando você define metrópole, você recebe lá uma rúbrica do Estado para poder receber verba sempre. Tá? Então, fica um conceito meio mais político do que real. Óbvio que você tem metrópole como Belo Horizonte, São Paulo, né? Porto Alegre. Então, você vai ter essas metrópoles. Mas tem algumas metrópoles, né? Principalmente no sul, que estão ganhando nomes de metrópoles que não tem ainda a estrutura de metropolização clara. Tá? Isso é uma discussão que se tem em relação ao processo de planejamento regional. Bom, mas a 4 está errada porque ela fala que a metropolização substitui a urbanização, o que não é verdade, nem generalizada ela está. Então a 4 está errada. Vamos a 5. Apesar do avanço do processo de urbanização, os espaços não são apenas urbanos. Sim, existindo para além da cidade o campo. Não como espaços separados, mas articulados dentro de um modo de produção que é a totalidade. Perfeito. Então, eu tenho as cidades, mas as cidades são compostas, né? As cidades estão dentro dos municípios. Os municípios são compostos a cidade como área urbana e você tem o campo. E ainda tem uma linha de expansão entre elas. Uma linha de expansão da cidade para o campo. Quando você perde isso, é quando você começa a ter as áreas de conurbação, a junção de malhas urbanas de cidades. Isso começa a acontecer porque você não tem mais para onde expandir a cidade, ela vai expandir para outra cidade. Mas você tem uns limites de município e aí você para no seu limite, as cidades se encontram, certo? Que em geral as cidades se encontram em zonas rurais. Pensa bem. Os municípios, você está viajando, aí tem uma área rural aqui, outra área rural, escrito divisa de município. E aí você olha, mas não tem nada em volta, porque o município envolve cidade, a zona urbana, a zona de expansão urbana, que é para onde a cidade vai, e a zona rural. Mas ela está dentro de um espaço físico determinado. Isso tudo faz parte do município. Quando a zona urbana vai tomando essa zona de expansão e toma a área rural, como é o caso de São Paulo, e toda aquela grande região metropolitana em volta de São Paulo, eu tenho aí um encontro das cidades que já perderam suas áreas de campo, foram totalmente urbanizadas, e aí as cidades vão se encontrar. Não é que uma invade a outra, mas as linhas urbanas se encontram. A cidade deixa de ter área de expansão e deixa de ter área rural. As duas cidades, as três cidades, ao se encontrarem, elas se encontram pelas suas manchas urbanas. Então, esse é um processo ligado à questão dos elementos que eu tenho dentro de um município. Área urbana, área de expansão urbana e área rural. Acontece conurbação quando os dois lados vão avançando em sentidos de se encontrar, retirando as áreas de expansão e de campo, tornando esses espaços totalmente urbanizados, ok? Então, as corretas são A1, A3 e A5. Portanto, letra D. 1, 3 e 5. A letra D é a alternativa correta. Combinado? Vamos à próxima? Muito bem, vamos lá. Questão 2, FUVEST 2022.
Eventos climáticos extremos marcaram este ano com vários exemplos no mundo, atingindo populações inteiras, tanto em ambientes rurais como urbanos. Dentre esses eventos, pode-se destacar as inundações na Alemanha no mês de julho, com regiões acometidas por fortes chuvas. A Alemanha, no ano passado, né, você teve aí muitos abrigados, né, mais de 3 mil mortes com as chuvas na Alemanha. Foi uma chuva realmente muito grande. Bom, um dos motivos que podem ser relacionados ao evento de inundação. O que é inundação? Inundação é quando o leito do rio ele extravasa, ele transborda. E por que isso acontece, de modo geral? Porque o rio tem o leito normal, tem o leito menor, que é do período de seca, mas tem um leito normal, e tem o leito maior, que é no período de cheias. E muitas vezes as áreas públicas, né, que você vai ter ali construção de cidade e tudo mais, não respeitam esse leito maior e constroem no leito normal, que o rio anda o ano inteiro. E aí, quando o rio transborda, né, e ele está sendo muitas vezes, ele vai ser construído dentro, né, de um caminho concretado para ele seguir, esse rio não consegue entrar nas áreas de lateral do fundo do vale, né, o fundo do vale é onde o rio está, ele não consegue entrar porque as encostas estão impermeabilizadas, e aí ele transborda mais fácil, causando diversos estragos, principalmente, né, na região, né, e no momento mais chuvoso, né, na época mais chuvosa. Então vamos lá. O que ele vem me trazer aqui? Um dos motivos que podem ser relacionados ao evento de inundação na área destacada, então a área urbana do oeste da Alemanha aqui, ó. Então vamos ver. A esquerda antes da inundação e a direita com a inundação. Perceba que eu tenho várias casas ali em volta, certo? Vamos lá. O fato de um rio meandrante, ou seja, um rio em meandro, né, aquele rio que faz sinuoso, né, ele retira sedimentos de um lado, de uma borda, de uma margem e joga na outra. Assunto importante, hein? O assunto dos tipos de movimento do rio, né, a questão dos meandros, né, a questão dos rios anastomosados. Então, assim, esses movimentos eles costumam cair, principalmente na FUVEST, tá bom? Então, vale aí uma próxima aula a gente discutir, então, em relação a isso, tá? Se vocês quiserem uma aula em relação a esse processo, a gente pode discutir em relação aos rios. Podem colocar aqui embaixo que a gente vê. Se vocês quiserem, a gente organiza uma aula para falar aí dos tipos dos movimentos dos rios, né? Questão das bacias, né? Aqueles movimentos, para classificar a bacia, né? Como ela vai desaguar, né, se ela tem deságue ou não. Então, toda a questão das bacias endorreicas, exorreicas, arreicas, né, são termos extremamente importantes. Hidrografia é um assunto super importante. Então, se quiserem, coloque aí que depois a gente monta uma aula também relacionada a esse assunto. Mas vamos lá. O rio meandrante, ou seja, aquele rio que faz o movimento de cobra, de serpente, assim, retira de um lado da margem e deposita do outro, né? O fato de o rio meandrante desviar da área urbana instalada nas suas margens, pois o vale estreito é periodicamente inundado, em especial nos eventos climáticos extremos, que submergem os morros da cidade. Bom, a gente pode ver que não submerge os morros, né? Os morros continuam acima. E, quando a gente olha aqui, né, não conseguimos classificar exatamente. Ele tem o formato mais de meandro, mas não está tão definido isso. Mas vamos colocar, então. Poderia ser colocado, né, que ele tem ali um movimento meândrico, né? Mas a questão dele falar o fato de o rio meandrante desviar da área urbana instalada nas suas margens, certo? Na verdade, o que está instalado e segue o rio, né, o que está ali em volta. Pois o vale estreito é periodicamente inundado. Não, esse vale ele é estreito, mas a questão é que ele está no seu leito normal. E ok, aí quando vem a época de cheias, ele inunda, principalmente em eventos extremos, ok? Então, não é porque, na verdade, ele não está desviando, né? Esse rio não está desviando da área urbana, ele está passando na área urbana, certo? Ele está dentro, ele não está passando fora. Se estivesse desviando,
talvez você não teria essa quantidade de casas embaixo d'água, ok? Então vamos a B. A extensão do assentamento urbano que não respeitou os limites do canal fluvial, acabando por aterrá-lo. Não está aterrado, certo? Aterrado se ele não tivesse aparecendo. O que levou à inundação diante de um evento climático extremo, já que os rios não podem ser encobertos, certo? Você até pode ter um movimento de canalizar o rio, e aí você canaliza o rio e passa por exemplo, um viaduto por cima ali. Isso é possível. Então, você pode encobrir o rio. Não é adequado, mas você pode fazer o rio estar encoberto. Não tem nenhum problema. Sim, tem problemas em relação a isso, mas as obras de infraestrutura conseguem resolver. Vamos a C. A área urbana que se encontra em um fundo de vale plano, onde há a presença de um canal de rio meandrante, ou seja, em meandro, o qual pode ter suas águas periodicamente extravasadas para a planície de inundação. Ou seja, o rio sobe naturalmente, se não tivesse a área urbana, o rio subiria e inundaria a planície. As áreas laterais a ele fariam uma inundação. Se não tivesse impermeabilizada, essa água percolaria, né? Ela entraria ali. Mas agora essa área está urbanizada. Então a C vai me dizer: a área urbana que se encontra no fundo do vale, ou seja, onde todo o movimento que o rio foi fazendo ao longo do tempo, eu tenho ali hoje casas, né, na margem do rio, que em algum momento esse rio vai transbordar, porque na época de cheia ele vai transbordar. É normal. A questão é que ele está causando esse bando de problemas porque o ser humano está ali. Se não tivesse, não teria problema. Certo? Então vamos lá. A C. A área urbana que se encontra em um fundo de vale plano, onde há a presença de um canal de rio medreante, o qual pode ter suas águas periodicamente extravasadas para a planície de inundação. Correto. Então, a área urbana foi instalada nas margens do rio. A área urbana que foi lá instalar, né, na área de um canal de um rio. E é por isso que acontece esse transbordamento. Então, a alternativa correta é a letra C. Você impermeabiliza a área, o rio está passando, quando ele transborda, ele vai para a planície de inundação, onde está a civilização ali, onde está a cidade. Ok? D. Então é a C, tá? Correta. Porque essa área urbana que se encontra no fundo do vale plano, onde há a presença do rio, do canal do rio medreante, o qual pode ter suas águas periodicamente extravasadas, certo? Então é diferente da A lá, que o fato de o rio meandrante desviar da área urbana instalada. Ele não está desviando, ele está seguindo por essa área, a área urbana que foi para a volta do rio. Ok? Bom, a D. O insucesso da prevenção da inundação por meio da retificação do rio, ou seja, tornar o rio reto. Não está tornando o rio reto, está seguindo o caminho do rio. Pois se esperava que, mesmo com volumes excessivos de chuvas, as águas do canal fluvial não poderiam ser extravasadas para as margens. Quando a gente olha para a imagem, a gente vê que o rio não está reto. Então não houve essa retificação do rio, não houve essa coisa de deixar o rio reto e perder os seus meandros. Então não é a D. A E. Como a área urbana se encontra em um fundo de vale rugoso, né? Ou seja, não é um fundo de vale exatamente plano, um fundo de vale que tem uma planície, né? Que ele seria um fundo de vale mais com rugosidades, né? Que teriam mais morros, um solo, né? Um fundo de solo do rio muito mais com alguns relevos disformes, certo? Então, por ser mais rugoso, existe maior facilidade para o assentamento. É pelo contrário. O assentamento é sempre nas áreas mais planas, onde as pessoas vão tentar. Então, o fundo de vale do rio não é rugoso, ele é plano. As pessoas estão ali numa planície de inundação do rio. Porém, o risco de o rio entrelaçado desviar seu curso único, causando inundações laterais. Então, aí não tem nada a ver. O fundo do vale ali, se a gente vê que a região é plana, é a região de planície de inundação. Combinado? Bom, então, letra C, a 2 da FUVEST. Vamos à próxima.
3, o FPR. O conceito de cidade global surgiu nos anos 80 para o estudo das relações entre os processos de globalização e de urbanização. Sobre esse tema, é correto afirmar. Aqui entram algumas classificações importantes. O que é cidade global? O que é megacidade? O que é metrópole? Então, todos esses conceitos, né, são conceitos importantes que o IBGE vai classificar para a gente aqui no Brasil, mas você tem um conceito geral. A cidade global seria uma cidade que nunca dorme, independente do seu tamanho. Uma cidade realmente globalizada, conectada, certo? Então, por exemplo, você tem cidades que têm aí 5 milhões, 6 milhões de habitantes, né, que são cidades globais. Tem cidade de 3 milhões, tem cidade de 20 milhões que são cidades globais. Então, a cidade global é aquela que apresenta uma grande relevância a nível mundo. Então, uma cidade que tem tudo que tem em Londres, tem em Paris, tem em Tóquio, então Pequim, então Washington, né, Nova York, cidades globais, cidades que estão altamente conectadas com todo o planeta, né? Você tem tudo de todo mundo em qualquer lugar. São chamadas cidades globais, ok? Então, vou começar aqui pela alternativa E. Então, sobre esse tema de cidade global, o que é o conceito? Vamos afirmar. A E. O processo de urbanização completou-se na Europa antes do que nos demais continentes, razão pela qual as metrópoles europeias não atingem um mínimo de 10 milhões de habitantes necessários para serem classificados como cidades globais. Exatamente. Tem muita gente que confunde o conceito de megacidade com cidade global. Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Cidade global pode ter menos, mas ter mais conexões, ser mais importante no ramo global. Tanto é que, por exemplo, as maiores megacidades com mais de 10 milhões de habitantes, elas serão nos países subdesenvolvidos, porque os países desenvolvidos vêm diminuindo a quantidade de população, enquanto os subdesenvolvidos ainda têm uma taxa de natalidade alta. Então, quando você pega Bombaim, na Índia, por exemplo, não é uma cidade global, mas é uma megacidade gigante. Então, megacidade tem mais de 10 milhões de habitantes. Cidade global é medido pelo padrão de quantas conexões aquela área vai ter, certo? É uma cidade de grande impacto mundial. Fechou? A E, então, está errada, porque ela, na verdade, classifica megacidade e não cidade global. A D. As cidades globais formam uma rede que concentra a maior parte da produção industrial do mundo, o que lhes confere proeminência no comércio internacional de produtos. As cidades globais, né, o Brasil tem São Paulo como cidade global, não são mais cidades industriais. Isso vai acabar lá na terceira revolução industrial, no meio técnico, científico, informacional, que o Milton Santos vai trazer, né, que é essa divisão dos países, esses países que eram os países industrializados, né, a partir da década de 70, né, eles vão mandar descentralizar a produção por conta do processo tecnológico e eles vão produzir em locais mais baratos, certo? Como a China. Então, vai se produzir na China porque é mais barato, flexibilidade ambiental, mão de obra barata, isenção fiscal. Então, essas cidades globais não têm muitas indústrias, elas têm muita tecnologia, comércio e serviço. As indústrias estão fora. As indústrias vão para as áreas de mão de obra mais barata e aí o dinheiro, a produção é descentralizada, mas a concentração de renda continua nos países mais ricos. Então, não é a D, certo? Porque a questão da produção industrial do mundo não é nas cidades globais, ela está mais em cidades periféricas. A C. A globalização da economia tornou os territórios nacionais interdependentes e pacificou as relações entre países. Já podemos parar aí, né? Realmente interdependentes, um depende do petróleo do outro, da produção do outro e tudo mais. Mas pacificou, a coisa só piorou. A gente está vendo o tanto de conflito que nós temos a nível mundo. Então, não é a C, tá? Já está errado aí. A B. As metrópoles de países subdesenvolvidos tornam-se cidades globais quando suas populações superam 10 milhões de habitantes. Gente, 10 milhões de habitantes são megacidades e não cidades globais, ok? Esse conceito sempre cai tentando confundi-los. Então, não é, tá? Então, a alternativa correta que nós temos é a letra A. As metrópoles classificadas como cidades globais são aquelas que apresentam grande relevância como centros financeiros de serviços modernos e como sedes de empresas multinacionais. Centros financeiros, serviços modernos,
sedes de empresas multinacionais, mas a produção das multinacionais estão nos países mais periféricos. Ok? Pergunta boa. O FPR, questão 3. Vamos a 4? Bora! 4. Unicamp. O mapa a seguir apresenta países com mais de 5 milhões de habitantes vivendo em favelas ou outras formas de habitação precária, irregular, né, dentro de uma estrutura de segregação espacial e tudo mais. Bom, com base nas informações do mapa, vamos olhar o mapa? População urbana vivendo em habitações precárias e favelas. Então, em branco, inferior a 5. Em cinzinha claro, de 5 a 10. Em cinza, o Brasil, por exemplo, de 10 a 50 milhões. Aqui é em milhões, tá? No mapa do lado esquerdo. De 50 a 191, cinza escuro. Depois, ali em preto, o superior a 191 milhões, certo? Quando a gente chega ali na China, 191 milhões. E ausência de dados, principalmente aqui na região do Oriente Médio. Não está dando para ver direito, mas bastante ali a gente tem essas informações na região do Oriente Médio, também ali no Canadá, a gente tem algumas faltas de informações em relação a isso, tá rachuradinho, tá? Participação em porcentagem, vamos para o mapa do lado direito. 5,4% a 24%, 24,1% a 42%, mais escurinho, né, um pouquinho, ali, tipo, né, branco gelo ali. Depois de 42% a 61%, um cinza mais escuro, de 61% a 96%, e ausência de dados. Então, os mapas são complementares ali, certo? Bom, então vamos lá. O que eu tenho? Com base nas informações do mapa e em seu conhecimento sobre a população urbana que vive em habitações precárias e favelas, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vamos começar pela D de novo agora, pela última. Com base nas informações do mapa e em seu conhecimento sobre a população urbana que vive em favela, habitações precárias, assinale a correta. A D. Habitação precária não se coloca como uma questão social importante nos países do Oriente Médio, uma vez que há volumosos investimentos em políticas públicas para o setor de habitação, financiados com recursos obtidos da exploração do petróleo. Pelo contrário, você não tem dados, principalmente que são regiões fechadas, que não fornecem nada, né? E você tem países ali com governos extremamente autoritários, né? Governos teocráticos, governos autocratas, né? Que não fornecem dados e, pelo contrário, né, fazem ali uma falta de democracia com a população, um grande subdesenvolvimento dos países do Oriente Médio. Grande parte deles, uma desigualdade social muito grande. Então, a E está errada. A D, né? A D está errada. A C. A forte desaceleração da urbanização na China e na Índia nessa década, pelo contrário, elas aumentaram o seu processo de urbanização, tá? Elas não diminuíram. Associada a políticas públicas, tem levado à diminuição das habitações precárias nesses países. Ainda que os números absolutos de moradores em condições precárias continuem elevados. Não houve forte diminuição. Na verdade, há uma aceleração, tá? Não há uma diminuição. A urbanização desse país também é tardia, então ela ainda não se concretizou. A B. Na América Latina, entre 5% e 20% da população urbana vive hoje em favelas ou habitações precárias, o que deixou de ser um problema social por conta da industrialização na região do século XX e a disseminação de políticas públicas. Bom, quando a gente olha ali para a América Latina, a gente vai ver que realmente é isso, de 5% a 20%, mais ou menos, mas nós não temos aí uma coisa que se resolveu. Pelo contrário, deixou de ser, né, igual ele fala na B, deixou de ser um problema social, um grandíssimo problema social que vem só aumentando. Então, não é a B. Qual é a nossa alternativa correta, então? Tem que ser a A. Vamos ver? Em grande parte dos países da África subsaariana, ou seja, a África abaixo do Saara, a região mais pobre do planeta, mais de 60% da população, ou seja, a gente pode olhar no mapa 2 ali, realmente está batendo a corzinha dos 61%, da população urbana vive em favelas ou habitações precárias. Um problema social decorrente, entre outros fatores, da inserção do continente na Divisão Internacional do Trabalho, na DIT, né? Então, você teve essa nova DIT, né? A nova Divisão Internacional do Trabalho, que passa as indústrias para os países mais pobres. E as indústrias vão para as cidades, o processo de industrialização
traz o processo de urbanização. As pessoas vão buscar emprego nas indústrias, as indústrias são de fora, né? Então eles vão buscar emprego nessas indústrias, mas essas indústrias não oferecem, essas cidades não têm nada que possa ajudar essas pessoas a viver lá. Então elas trabalham muitas e vão morar em áreas totalmente precárias em busca daquele emprego. Ok? Então a alternativa correta é letra A. Beleza? Então, caminhemos agora para o número 5, para a nossa última questão, a questão de número 5 da GV de 2021. Vamos lá? A urbanização acelerada dos países subdesenvolvidos, articulando o êxodo rural e a metropolização, caracteriza o fenômeno denominado. Vamos lá. Então, a urbanização acelerada dos países subdesenvolvidos demorou para ir, mas quando foi todo mundo de uma vez. Como é que chama esse fenômeno? Vamos começar pela E. Né? O que aconteceu com essa grande quantidade, esse inchaço de pessoas na cidade? Vamos a E. Morfologia urbana, que justifica a toponímia adotada nos espaços recém-construídos. Não. Certo? Não é isso. A morfologia, essa forma urbana que justifica a toponímia adotada nos espaços recém-construídos. Não mesmo. Tá? Porque morfologia é a forma da cidade. Ele está perguntando de um processo e não da forma que essa cidade vai ter. Tá? Então não é a E. A D. Cooperação urbana. Essa grande quantidade de pessoas na cidade não gerou cooperação urbana, que subverte o uso e a ocupação esperados dos espaços públicos. Ou seja, há uma cooperação que faz com que os espaços públicos sejam usados da maneira que é esperada. De maneira alguma. Então, não é a D. A C. Especulação imobiliária. Especulação imobiliária é a valorização de um determinado terreno segundo a iniciativa privada, segundo o mercado imobiliário. Então, uma área hoje, num bairro periférico, vale 50 mil e uma área num bairro nobre do mesmo tamanho vai valer 500 mil, porque o mercado diz que vale, tem gente que paga e você especula em cima. Então, ele está falando que esse fenômeno chama especulação imobiliária, que modera o preço das propriedades de maneira inclusiva. É justamente o contrário. A especulação imobiliária é altamente excludente. Então, não é a C. Vamos a B. Macrocefalia urbana, ou seja, como se fosse um cabeção mesmo. Macrocefalia, grandão, inchado, que explicita as carências e as contradições das grandes cidades. Exatamente isso. Então, uma macrocefalia, né, grandona, né, a cidade inchada, a cidade desequilibrada, é a alternativa B, certo? E a conurbação, que eu expliquei em questões anteriores, a junção das malhas urbanas. Conurbação, que ressignifica saberes e costumes herdados da vida do campo. Nada a ver. A conurbação é um processo intenso de urbanização que nada tem a ver com costumes herdados do campo. Ok? Então, a alternativa correta aqui é a letra B. B de bola. Combinado? Bom, pessoal, finalizamos por aqui a nossa revisão em assuntos de urbanização. Viram o tanto de questões que nós temos, de assuntos ligados à urbanização? Fizemos essa, tá? Depois a gente vai ver aí se talvez nós também possamos fazer sobre o tema lá da questão das bacias hidrográficas. Esse tema é legal, tema importante, certo? Dá like, curte aqui, segue lá, Max Instagram, segue o Gabarita Gel. Tamo junto e um grande abraço. Agradeço a sua atenção. Até a próxima. Tchau, obrigado.